Nesse vídeo, vamos explorar uma abordagem mais contemporânea para o trading, pois a análise técnica clássica ensinada na maioria dos livros de trading tornou-se um tanto desatualizada e pode não produzir resultados consistentes nos mercados dinâmicos de hoje. Em vez disso, vamos focar no Price Action, que o Smart Money explora e ver o que realmente funciona e o que não funciona ao analisar um gráfico. Essa abordagem moderna pode ser vantajosa em qualquer mercado, oferecendo-lhe uma vantagem competitiva. A análise do Price Action trata de compreender os movimentos abruptos do preço de um ativo em um gráfico. Envolve o estudo de padrões, tendências e níveis-chave de suporte e resistência sem depender muito de indicadores atrasados. Ao interpretar o comportamento real dos participantes do mercado por meio dos movimentos de preço, podemos obter insights valiosos sobre o sentimento do Smart Money e as ações deles. Além disso, vamos nos aprofundar nesse conceito de Smart Money Trading, que gira em torno dos movimentos de investidores institucionais, hedge funds e outros grandes players que têm um impacto significativo nos movimentos do mercado. Ao analisar suas posições e ações, podemos alinhar nossas negociações com a direção deles, seguindo as forças mais substanciais do mercado. Ao longo desse vídeo, vamos demonstrar técnicas práticas para identificar setups confiáveis do Price Action e reconhecer os sinais deixados pelo Smart Money. Essa abordagem inovadora para análise de gráficos permitirá que você tome decisões informadas e estratégicas, independentemente das condições de mercado. Portanto, você já sabe, curta o vídeo, se inscreva no canal e não deixe de participar da maior comunidade de trading do Brasil. O link está na descrição. Quando você tem um dia marcado por uma grande volatilidade e um significativo movimento de preço bem acima da sua faixa média, é comum esperar um período de consolidação no dia seguinte. Essa fase de consolidação após um mercado de impulso significativo, ou seja, um momentum, é uma parte natural do ciclo do mercado. Podem haver várias razões para que essa consolidação ocorra após um grande movimento de impulso no mercado. Inicialmente, a razão principal é a realização de lucros. Quando o Smart Money observa um movimento substancial em uma direção, eles podem decidir realizar lucros em suas posições. Como resultado, isso nos leva a um período de consolidação, devido ao aumento da pressão vendedora, ao mesmo tempo que o mercado pausa para assimilar o recente movimento e determinar a direção do próximo. A reavaliação é outro fator que contribui para essa fase de consolidação. Um grande movimento de impulso muitas vezes pode ser ativado por uma notícia ou demais eventos externos. Os traders podem dar um passo atrás após o movimento inicial para reavaliar o cenário e mensurar as implicações de longo prazo desse evento. Essa abordagem cautelosa pode levar a um período de consolidação, enquanto o mercado busca por mais informações e clareza. Além disso, a falta de compradores ou vendedores também pode causar consolidação após um significativo movimento de impulso. Uma vez que o mercado experimentou esse momento, ele pode não dar continuidade, devido à falta de traders interessados em continuar comprando naquela mesma direção. Sendo assim, o mercado inevitavelmente pode entrar em um período de consolidação por não conseguir manter aquele movimento de impulso, ou seja, aquele momentum. A partir de hoje, quando você perceber um dia muito agressivo, com os preços se movendo com força em uma direção, você poderá antecipar que o mercado eventualmente se equilibrará e esteja preparado para negociar dentro dessa faixa durante a fase de consolidação. Compreender e reconhecer esse padrão pode ajudá-lo a tomar decisões de negociação mais assertivas e adaptar suas estratégias adequadamente. O conteúdo que você está vendo agora tem um enorme valor. São pequenos segredos e skills que te deixarão à frente do status quo e das narrativas populares na internet. Tudo gratuito e ao seu dispor. A única coisa que te peço é que seja grato e compartilhe o vídeo com outras pessoas. O like é de praxe. Faça isso agora mesmo, para não esquecer, depois que o vídeo explodir na sua mente.
Muitas instituições recomendam operar triângulos e cunhas, sugerindo que você aguarde pelo rompimento perfeito e em seguida entre uma operação. No entanto, essa abordagem de negociação, na minha opinião, está ultrapassada e pode resultar em várias operações perdidas. Eu vou te explicar o porquê. Quando o mercado se consolida dentro de uma faixa estreita, podemos observar a formação de triângulos e cunhas. Sua suscetibilidade a sinais de rompimento falsos é uma das razões pelas quais não devemos confiar cegamente. Muitas vezes parece que os preços vão romper o padrão, mas apenas para reverter rapidamente e retornar ao ponto inicial. Esse fenômeno é bastante comum em triângulos e cunhas devido à sua falta de direção clara e baixa volatilidade. Outro motivo para ter cautela ao depender de rompimentos de triângulos ou cunhas é que eles podem ser armadilhas para o smart money aprisionar os traders de varejo. O smart money cria intencionalmente um falso rompimento para atrair os traders de varejo. Então esses traders entram em operações com base nesse rompimento apenas para ver o preço ir contra suas posições. O smart money agora pode lucrar ao tomar a posição oposta sobre os traders de varejo que estão presos em operações perdedoras. Levando em consideração essas desvantagens, pode ser sensato evitar operar esses padrões de triângulos e cunhas, especialmente se você ainda está nos primeiros anos de sua jornada como trader. O preço marca uma nova alta mais alta ou uma nova baixa mais baixa em um gráfico. Não garante que a tendência atual vai ser mantida. Vamos usar uma tendência de alta, por exemplo. Durante uma tendência de alta, o sentimento geral do mercado é otimista, o que significa que há mais compradores do que vendedores. Como resultado, a demanda supera a oferta, causando uma elevação nos preços. E em tendências de alta, as áreas de demanda atuam como níveis fortes de suporte, impedindo que o preço caia ainda mais. Consequentemente, essas áreas de demanda são frequentemente respeitadas, e o preço pode reagir saltando desses níveis ou consolidando-se antes de continuar a tendência de alta. Por outro lado, as áreas de oferta são superadas. O sentimento otimista em uma tendência de alta pode ser poderoso o suficiente para superar a oferta e empurrar o preço ainda mais para cima, rompendo a área de oferta. Para validar a zona de demanda, uma nova alta deve remover a oferta anterior. O mesmo princípio se aplica a uma tendência de baixa. Em uma tendência de baixa, as áreas de oferta são respeitadas e as áreas de demanda são superadas. Uma nova baixa mais baixa deve remover a demanda anterior para validar as zonas de ofertas anteriores. Em resumo, a presença de uma nova alta mais alta ou uma nova baixa mais baixa não garante a continuação imediata da tendência. A interação entre as áreas de demanda e oferta desempenha um papel crucial na compreensão da dinâmica do mercado e na confirmação da validade da tendência. Os candlesticks que possuem uma longa sombra ou pavio e um corpo pequeno são considerados uma das melhores formações para operar. A longa sombra indica uma rejeição de certo nível de preço e esses candles frequentemente são usados como sinais de reversão. Mesmo assim, não é aconselhável operar pin bars, ou seja, candles com longas sombras e pavios que se formam após movimentos amplos, devido ao fato desses padrões serem não tão confiáveis. Nessas circunstâncias, essas pin bars podem ser afetadas pelo momentum do movimento e a volatilidade anterior. Por exemplo, após um movimento significativo de queda, se uma pin bar baixista se forma, pode surgir uma rejeição de preços mais baixo e uma possível reversão para alta. No entanto, o sinal de reversão pode não ser confiável se a tendência de queda anterior foi causada por um catalisador baixista forte. Sendo assim, o preço pode continuar caindo. Outro motivo para ter cautela com pin bars após movimentos amplos é que elas podem se formar quando grandes players estão realizando lucros em suas operações. Por exemplo, uma pin bar baixista pode aparecer logo após um movimento acentuado de alta.
Nesse cenário, traders e instituições importantes que estão comprados no mercado podem querer garantir parte dos seus lucros. Para fazer isso, eles executam ordens de venda, que podem superar as ordens de compra, levando a uma queda no mercado e a formação dessa pin bar baixista. Traders que usam o price action podem interpretar a pin bar como um sinal para realizar uma operação de venda. No entanto, a realidade é que, embora a pin bar possa causar uma leve reversão, é provável que o mercado continue sua trajetória de alta e a alta da pin bar em breve. Sendo assim, pode não ser uma ótima ideia operar pin bars que se formam após movimentos amplos terem ocorrido. Esses padrões podem ser influenciados por diversos fatores do mercado, e sua confiabilidade como sinais de reversão pode ser limitada nessas circunstâncias. Os clímaxes de compra e venda são condições do mercado que se deve monitorar, pois podem oferecer informações valiosas sobre a intensidade de uma tendência e a probabilidade de uma reversão. Um clímax de compra, também conhecido como clímax de demanda, ocorre quando há um repentino aumento na atividade de compra que impulsiona o preço rapidamente para cima. Isso pode ser observado através de um candlestick relativamente pequeno no gráfico de preços, seguido por um alto volume. Para reconhecer um clímax de compra em seus gráficos, observe que o preço está em uma tendência de alta, e a última barra de alta ocorreu em um volume extremamente alto ou ultra alto. A tendência de alta foi impulsionada por uma multidão de compradores, e o Smart Money teve que exercer uma considerável pressão de venda para contra-atacar esse forte poder de compra. Idealmente, a última barra de alta deve ser pequena em novas máximas, embora possa ser uma barra longa, com o fechamento abaixo do meio da barra, indicando a presença de uma longa sombra superior. O ponto essencial desse padrão de gráfico é observar uma quebra na pressão altista no topo de um movimento de alta com volume ultra alto. Após esse aumento substancial no volume, pode-se esperar uma reversão no preço. Por outro lado, um clímax de venda, também conhecido como clímax de oferta, é o oposto de um clímax de compra e ocorre quando há um repentino aumento na atividade de venda que impulsiona o preço mais rapidamente para baixo. Para identificar um clímax de venda, observe que o preço está em uma tendência de baixa e a última barra mais baixa formou-se em um volume extremamente alto, sugerindo que o Smart Money está entrando no mercado e tentando superar os vendedores. A última barra mais baixa também deve ser pequena, embora possa ser uma barra longa com o fechamento acima do meio da barra, indicando a presença de uma longa sombra inferior. As reversões no mercado frequentemente têm início com um movimento acentuado de contratendência, o que pode indicar uma mudança no equilíbrio de poder entre compradores e vendedores. Durante uma tendência de alta, o controle é dos compradores e o preço é impulsionado pela demanda. No entanto, à medida que a tendência de alta começa a enfraquecer, os vendedores podem começar a entrar no mercado, exercendo pressão inicial de venda que pode levar a uma reversão do preço e a um movimento descendente. Isso marca a primeira fase de uma tendência de baixa. Da mesma forma, durante uma tendência de baixa, os vendedores dominam e o preço é impulsionado para baixo devido à oferta. Quando a tendência de baixa enfraquece, os compradores podem aproveitar a oportunidade para entrar no mercado a preços mais baixos. Essa pressão de compra pode fazer com que o preço se reverta e se mova para cima. O movimento brusco de contratendência que ocorre no início de uma reversão é frequentemente desencadeado por uma mudança repentina no sentido do mercado, ou por um evento de notícias que leva os traders a reavaliar suas posições. Quando você observa esse movimento rápido, é essencial marcar o ponto onde o movimento se originou, como uma zona de oferta ou demanda. Se o movimento foi de fato influenciado por operadores do Smart Money para reverter o mercado, eles provavelmente tentarão realizar negociações adicionais em torno do mesmo ponto, que é a origem do movimento brusco. Se você observar o mercado se movendo para a zona de oferta ou demanda criada pelo movimento brusco e, em seguida, identificar um sinal comum de ação do preço, geralmente isso indica que o mercado provavelmente criará outro movimento na estrutura da reversão.
Muitos traders cometem o erro de depender da formação de dojis para fazer suas negociações, mas essa abordagem geralmente resulta em uma baixa taxa de sucesso. Uma formação de doji é caracterizada por um corpo muito pequeno, com sombras tanto na parte superior quanto na inferior, indicando uma indecisão no mercado, já que os preços de abertura e fechamento são praticamente iguais. Embora seja frequentemente apresentado como um possível sinal de reversão, existem várias razões pelas quais negociar formações de doji de forma indiscriminada pode não ser uma ideia sensata. Como o nome sugere, as formações de doji indicam indecisão no mercado, tornando difícil determinar a próxima direção da tendência. Quando os preços de abertura e fechamento estão muito próximos ou idênticos, torna-se incerto para onde o mercado irá se movimentar em seguida. Os candles com característica de doji tendem a gerar um número significativo de sinais falsos, especialmente durante períodos de baixa volatilidade ou em mercados com movimentos laterais. Em tais circunstâncias, o preço pode oscilar dentro de uma faixa estreita, criando uma série de formações de doji que não fornecem sinais confiáveis. Devido à falta de confirmação, o padrão de doji pode não ser tão confiável quanto se imagina, e muitas vezes é melhor evitar negociá-lo indiscriminadamente. O engulfing gap, ou gap de engolfo, é um padrão que surge quando o preço abre muito acima ou abaixo do fechamento do candle anterior, criando um espaço visivelmente vazio no gráfico. Um engulfing gap de alta ocorre quando o preço abre abaixo do fechamento anterior, mas depois fecha acima da abertura anterior. Esse padrão sinaliza que os compradores assumiram o controle e estão impulsionando o preço mais acima. Por outro lado, um engulfing gap de baixa é formado quando o preço abre acima do fechamento anterior e depois fecha abaixo da abertura anterior. Esse padrão mostra que os vendedores assumiram o controle do mercado e estão empurrando o preço mais para baixo. Para aqueles que negociam ações, o engulfing gap é considerada uma das melhores formações para se operar. Uma vez que você identifica e determina o tipo de gap, avalie sua força e impacto potencial no mercado. Fatores como o tamanho do gap, o volume de negociação e quaisquer notícias ou eventos subjacentes que podem ter causado o gap devem ser considerados. Opere de acordo com a tendência dominante e busque sinais adicionais de confirmação de que a tendência provavelmente continuará. Ao fazer isso, você pode adotar uma estratégia eficiente para capturar a próxima onda da tendência. E se você gostou desse vídeo e quer continuar vendo mais vídeos como esse, você deve curtir, compartilhar e não deixe de se inscrever no canal. E olha só, você pode estar perdendo a participação da maior comunidade de traders do Brasil. Clique aqui no link que está na descrição e faça parte hoje mesmo. Até a próxima.